Então, a primeira informação desse texto é você lembrar que existe um equívoco no nosso ensinamento. E é comum a gente falar que Elias teve um desafio com 400 profetas, 450 profetas, e não foi essa a totalidade. A totalidade são exatos 850 profetas. No outro episódio, a gente estava falando a partir do versículo número 30 desse mesmo capítulo. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E nós necessitamos, nesse tempo, de homens a quem possam verdadeiramente fazer como Paulo fez. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Que a sociedade vai necessitar, e já está necessitando, e agora de uma forma mais alarmante, de homens e mulheres que tenham testemunhos, homens e mulheres que tenham vida de verdade no altar e que eles possam verdadeiramente, através da sua vida, ministrar o evangelho na vida de tantos. Não mais com a realidade de palavras, mas dentro de um contexto de vida e de vida eterna para a honra e glória de Cristo Jesus. Deixa eu usar aqui o copo das minhas. Os meninos fizeram gastar uma fortuna para comprar copo novo. Aleluia. Essa quarentena tem que terminar logo, né? Dá até para fazer uma gracinha. O altar. E faça de conta que a rebarba aqui, essa tampinha, é a medida que ele cavou para a semente. Então ele coloca a lenha em cima do altar. Em cima da lenha, põe a mão aí, gatinha. Em cima da lenha, ele coloca os animais já cortados para o sacrifício. Então nós temos animais, lenha, as 12 pedras do altar e a cavidade na medida de semente abaixo. Acho que ficou melhor do que eu desenhando, né? Acho que alguém vai concordar. Olha que junção extraordinária. 4 da primeira, 4 da segunda, 4 da terceira. Israel está representado pelas pedras do altar que está sendo restaurado. E a manifestação da água, que diz respeito à realidade dessa palavra que limpa, ela também está ali representada através da voz do profeta. E é aqui que entra a beleza desse texto. Quando você lança água em cima do holocausto e da lenha, essa água pega o sangue que está derramado dos animais em cima em cima da lenha, desce por todo o altar e aquela água não é desperdiçada. Ela vai parar no lugar que ele fez a medida para derramar sementes. A semente do profeta é a água misturada ao sangue que está ali ao lado do altar que ele erigiu representando as 12 tribos. Que coisa profunda. E aí a pergunta que a gente começa a fazer é: quais são os altares da nossa vida, da nossa existência, que necessitam verdadeiramente ser erigidos? O altar da nossa oração. Eu vou voltar a tocar nesse assunto, ninguém está aguentando isso mais. Você é um daqueles que está aproveitando esse isolamento social para se permitir perpetuar na cultura do ócio? Você é um daqueles que não sai da frente da televisão, que o seu sofá bonito que você comprou nas Casas Bahia de 48 prestação já está marcado com o seu corpo desenhado aí porque você não sai dele. As suas digitais já estão impregnadas no controle remoto a tal ponto que você nem precisa olhar mais para mudar de canal. Ou você está aproveitando esse tempo para poder verdadeiramente erigir um altar de oração, de adoração dentro da sua casa, para que o seu comportamento molde pelas Escrituras, para que você seja uma testemunha em Deus a partir do seu lar, a partir da sua casa? Será que você tem sido uma dessas pessoas que está usando esse isolamento social para se envenenar, para se macular com essas notícias que estão cada dia mais terríveis, dentro desse processo que eu denominei como panicodemia, que são essa mentalidade filisteia de levar o povo de Deus a uma estrutura de medo e que essa pessoa não consegue fazer mais nada da sua vida? Quais são os altares na sua vida, na sua história, que precisam ser erigidos? Você tem condições de colocar lenha em cima desse altar? Você tem algo em Deus
para oferecer a ele um sacrifício, se o Senhor vier a te pedir água nesse momento de escassez, e ele fala isso de uma forma nacional, como ele disse aqui, você é um dos primeiros a contribuir de alguma forma para poder encher um desses cântaros. Acabe vai para sua casa comer e beber, e o Elias vai para o monte para poder orar. Também já disse isso num outro momento. E o profeta está orando em um determinado lugar do monte, e ele pede para que o seu discípulo vá a um lugar mais alto. O discípulo tem que ir sempre a um lugar mais alto do que o seu mestre. E ele vai a um lugar mais alto. E ele pede para ir 7 vezes. Olha que coisa linda. O 12 representando as tribos de Israel, a nossa humanidade, a questão nacional. E o 7 trazendo menção ao que é de Deus, ao que é divino. E eu quero terminar com essa reflexão. O fogo do Senhor vai vir conferir as nossas obras, vai vir conferir as nossas ofertas, vai vir conferir o nosso matrimônio, vai vir conferir o nosso ministério. O fogo do Senhor vai vir conferir para a Wagner, para o Renê, que são empresários, vai vir conferir a realidade da empresa. Para aqueles que são funcionários, vai vir conferir o seu serviço como funcionário. Você que é dona de casa, o fogo do Senhor vai vir consumir, vai vir conferir, perdão. E dentro dessa realidade, é dentro desse contexto, desse fogo dos céus, que vem diante do Senhor, que vai encontrar as nossas sementes. Então eu tenho insistido muito que nesse tempo de panicodemia que nós estamos vivendo, é um excelente momento para você lançar as suas melhores sementes. E as sementes que o Senhor tem procurado são sementes de sacrifício, são sementes sacrificiais. Eu lembrei de um texto que eu mandei para minha irmã Mel e hoje eu quero aproveitar a oportunidade de terminar com ele. É Salmo número 126. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que o Senhor te levante no decorrer dessa semana como um plantador de águas. Que você tenha condições de abrir um espaço para poder lançar sementes. E que você venha corrigir os altares da sua vida, da sua história, da tua empresa, do teu ministério, que estão quebrados, que estão rachados. E que em cima desse altar você possa colocar lenha. Que em cima dessa lenha você possa colocar o sacrifício, o holocausto. Que em cima desse holocausto você possa derramar do que é mais precioso, que nesse caso específico bíblico nós estamos falando, diz respeito à escassez de água daquele tempo. Que você possa derramar essa água lá, na medida estabelecida pelo alto. O fogo do Senhor vai vir conferir. E eu tenho plena certeza que vai vir abundância sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua família e sobre a tua descendência. Amém. Deus está Deus está te levantando como um servo celeiro para poder, a partir da tua vida, alimentar nações. Não somente de pão. Não somente de pão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em Cristo Jesus. Só amém, não? Nada, nem um oi. A gente tava aqui querendo tirar uma foto sem ser, com cara de cansado. E não colou. Deus abençoe. Em Êxodo capítulo 10, versículo 7, capítulo 7, versículo 10, perdão, 7, 20, 8, 5 e 8, 16, você vai confirmar que essa mesma vara foi usada por várias vezes dentro do processo do Egito. Só que a partir desse episódio que nós estamos lendo em Números capítulo 17, essa vara passou por um processo de transformação. É esse o significado da manifestação da autoridade do Senhor sobre a vida do homem. Você não pode ser apenas usado, você tem que deixar de ser usado. Você precisa passar por um processo de transformação. A partir do momento que essa vara foi transformada, e preste bem atenção nesse episódio, ela floresceu, produziu, brotou renovo e deu frutos. Quem não passa por esse processo jamais vai ter condições de oferecer algo que verdadeiramente seja o resultado de quem produz frutos às mãos do Senhor.
Ontem nós conversávamos com o pastor Eduardo, e eu falei isso no outro vídeo, eu quero repetir isso aqui. O pastor Eduardo, um homem muito sábio, disse que durante muito tempo os pastores sempre tinham sermão. Só que nesse momento que nós estamos vivendo, os pastores precisam ser mão e não mais ter um sermão. E que você não seja um potencializador da miséria do pobre, da dificuldade daquele que sofre, mas que, muito pelo contrário, você seja alguém que verdadeiramente viveu esse processo de transformação e de metanoia diante do Senhor e possa oferecer o máximo que você tem em Cristo para a vida de qualquer um. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus transforme a sua vida, te dê a paz hoje e sempre. Amém, amém, amém.